Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso aquecimento do orçamento de milhões. Nesse terceiro dia, a gente vai focar principalmente numa parte que muita gente perde muito tempo e tem que ser a parte mais rápida para a gente começar logo o nosso orçamento, que é definir essas etapas de obra, né? E como fazer que essas etapas não atrapalhem a gente e não faça a gente perder o nosso cliente. Então, pessoal, primeiramente, né, eu queria explicar um pouquinho quem eu sou e quem está chegando aqui pela primeira vez, né? O que que é esse aquecimento? Então, eu sou o professor Rafael Espíndola Vasconcelos, sou engenheiro civil, já com 10 anos já de formado, sou mestre em desenvolvimento e planejamento territorial, doutorando em gestão urbana e foco principalmente minhas áreas de atuação, habitação de interesse social e a parte de orçamento, principalmente essa parte que eu trago aqui nas redes sociais. A mentoria Orçamento de Milhões, ela vem, né, para trazer uma possibilidade a mais para principalmente os meus ex-alunos ou alunos ainda em fase de graduação que querem aumentar aquela sua renda extra. Porque desde a época que eu estava saindo da faculdade, eu comecei a trabalhar com orçamento. E eu sempre trabalhei e ganhei renda extra com essa área, né? E hoje, cada vez mais, ainda mais com esse desenvolvimento home office, ficou muito mais fácil a gente conseguir essas vagas, né? E conseguir esse trabalho, sem ter ali um vínculo empregatício, sem ter a obrigatoriedade de estar no mesmo lugar que as pessoas, que a gente possa trabalhar e ganhar uma renda extra. A gente sabe que o começo de carreira, o começo de vida, principalmente na área da engenharia hoje, não é fácil, né? A gente não tem um salário qual a gente consegue, às vezes, viver só de engenharia. Então, a gente vira, tipo, o Július, dando, todo mundo odeia o Cris, né? Tem que ter dois, três empregos. Mas eu vou te ensinar o quê? Uma forma que você possa trabalhar à noite, finais de semana, e ganhar uma renda bem razoável, né, com a parte de orçamento, dentro da engenharia civil. Essa parte, como é que ela funciona, né? Hoje, boa parte, né, igual eu trouxe na aula número 2, as pessoas, elas chutam o preço, elas têm a sua experiência e dão os preços para os clientes. Ela não tem ali um método de cálculo, algo assertivo, que vai dar uma proximidade mais real de qual o valor daquele orçamento daquela obra. E isso, muitas vezes, faz essas empresas, essas pequenas construtoras, a perderem serviço, ou quando pegar, tomar prejuízo. E aí é onde que você pode fazer o diferencial dentro da sua cidade, dentro da sua região. Você pode oferecer esse serviço a um preço acessível para eles, né, que vai ficar aí 1.500, R$ 2.000, às vezes, no orçamento que você vai demorar 3, 4 dias para fazer, ou até 4, R$ 5.000, um orçamento de 7 a 10 dias. Você imagine, fazer em 10 dias R$ 4.000, às vezes é mais do que você ganha um mês inteiro na carteira assinada ou na empresa que você esteja trabalhando. Então, eu quero passar para vocês como vocês conseguem fazer isso nesse tempo curto e ainda mostrar valor para as empresas, para que você se torne um parceiro deles nessa parte de orçamento. Na aula de hoje, né, nesse encontro número 3 do aquecimento da mentoria Orçamento de Milhões, a gente vai falar bastante sobre essas etapas de obra. Mas o que é essa mentoria, né? A mentoria é uma forma que eu pensei e criei da gente fugir do tradicional que todo mundo está fazendo. Todo mundo está lançando o quê? Cursos online. O curso onde tem lá a aula gravada, aquele videozinho ali no qual você assiste ou você compra e não assiste tudo, assiste só o que você tem interesse. E muitas vezes você paga e não utiliza ele como poderia ou como deveria, né? Para aproveitar o máximo daquele conhecimento que aquela profissional está passando para você. Não critico, acho que tem muito valor. Só que o problema é que eu vejo que algo ao vivo, algo ensinado ali junto, pegado na mão, todo mundo pode ter um retorno muito melhor. Então eu pensei, vamos fazer uma mentoria. São encontros todos os domingos às 19 horas, durante praticamente 2 meses, onde a gente vai fazer um orçamento completo, né? Desde montar a planilha, a fazer cada uma das etapas e chegar num preço final, até mesmo para precificar o seu serviço para o cliente. A gente vai fazer esse passo a passo durante aí praticamente 2 meses, todos os domingos, ao vivo às 19 horas. Então a gente vai entrar, eu vou entrar aqui com vocês, a gente vai abrir a tela, vai partilhar. Essas aulas também vão ser gravadas, disponibilizadas posteriormente, para que os alunos que não conseguirem naquele domingo possam assistir. Mas o interessante é a gente estar ali, ao vivo, né? Tirando a dúvida, falando, mostrando o que realmente eu faço. Não é vídeo gravado, editado lá, que pula, às vezes, 2 horas de serviço e já aparece a planilha pronta. Não, não é isso. É pegar ali passo a passo. Vamos copiar, colar, vamos buscar nessa planilha, vamos buscar na outra, vamos dar um Google aqui para procurar esse item que eu não estou achando. Então, mostrar para vocês uma forma prática, rápida, de fazer um orçamento, né? Passo a passo, né? Demora aí 8 domingos em média. Por quê? Porque a gente vai fazer pausadamente, mas você
adquirindo conhecimento e adquirindo velocidade, você vai conseguir produzir isso muito mais rápido. Mas vamos parar de enrolação, né? E vamos falar o que interessa. Essa mentoria, ela é paga, né? Mas eu preparei um aquecimento, que são 3 aulas, a gente já teve 2 aulas, hoje é a terceira, que são totalmente gratuitas. Quem fizer a inscrição ainda vai ter alguns bônus. E a mentoria, ela vai ser aberta na segunda-feira, né, dia 5 de setembro de 2022, mas no domingo, dia 4, a gente ainda vai ter um aulão ao vivo, falando sobre a mentoria, falando sobre orçamento, falando sobre os principais erros que a gente tem nesse mercado e como você pode ganhar dinheiro e fazer renda extra. Então, nesse domingo, a gente já vai começar a esquentar aí os domingos às 7 da noite, onde a gente vai fazer essa transmissão ao vivo para vocês. Nessa transmissão, a gente vai falar já um pouquinho mais como vai funcionar a mentoria, mas eu já posso adiantar. Segunda-feira, dia 5, abrem as inscrições. No primeiro dia, com um preço especial. E para quem está aqui no aquecimento, um preço mais especial ainda. Então, se você está aí, está assistindo, faça sua inscrição. Depois, sem compromisso nenhum, né? Se você quiser adquirir, que ótimo, adquira. Se não, né? Boa sorte, bom trabalho e a vida que segue. Quem sabe a gente se encontra na frente em outros cursos, em outras palestras, em outros congressos. E espero conhecer vocês pessoalmente. Para quem está aqui, vamos falar um pouquinho então do que eu prometi para a aula de hoje, né? Falar das etapas que a gente tem dentro do orçamento. Primeira coisa, né? A gente precisa entender que nem sempre a gente vai estar lá presencial junto com o cliente, não vai ser sempre na nossa cidade. Então, o que que eu posso fazer? Primeira coisa, antes da gente abrir a planilha do Excel, é o quê? Conhecer a obra. Esse conhecer a obra, se tiver a possibilidade de ir lá presencial, ótimo, porque você consegue levar sua trena, levar seu caderninho e fazer anotações, tirar medidas, fazer conferências de itens que normalmente o pessoal não coloca nos orçamentos. Outra coisa, se na metade do seu orçamento lá você sentir falta de alguma coisa, você pode ir lá e fazer esse levantamento. Mas caso você esteja remoto, o mínimo que as pessoas têm que fornecer para você, né, seria o projeto e o memorial descritivo. A gente sabe que isso não é realidade, né? Muitas vezes o cliente vai falar, eu quero um orçamento para fazer tal. E aí meio que você, não, tem aqui um projeto arquitetônico, mas você não tem estrutural, você não tem elétrico, você não tem hidrossanitário. Inclusive, eu vou explicar isso para vocês como fazer nesse tipo de caso, né? Como a gente pode fazer uma perspectiva de análise para poder ter um preço mais próximo da realidade. Nesses casos onde as pessoas não têm projeto, não têm memorial descritivo, ela simplesmente tirou da cabeça dela e contratou um arquiteto, ou um parente, ou um aluno em engenharia fez um projeto arquitetônico e ele quer construir, quer saber quanto que vai gastar naquela obra. Mas caso essa pessoa tenha esses projetos, tenha um memorial descritivo, a gente vai ver o quanto isso é importante. Para a gente começar até a falar, né? Abra já sua planilha de Excel e eu vou estar partilhando a tela aqui e vou conversar um pouquinho com vocês. Essa parte do memorial descritivo, né, principalmente, é algo muito importante, por quê? Porque o memorial descritivo, né, eu peguei até um modelo aqui rapidinho na internet só para mostrar para vocês que ele é onde te traz várias informações que te ajudam. Então, o memorial descritivo, para quem produz projeto, né, faça algo bem feito, não copie e cole, né? Fica essa dica aí, faça algo que vai realmente agregar para quem vai utilizar ele. O memorial descritivo ele serve para trazer especificações técnicas, quadros de áreas, detalhes projetistas do que o projetista está pensando e que às vezes não fica tão claro no projeto. Uma dica que eu dou e que eu acho que fica muito legal, principalmente em alguns memoriais descritivos e nesse tá, é que normalmente eles trazem mais ou menos na sequência que a gente vai ter a nossa linha de crescimento ali do nosso orçamento. Por exemplo, a gente vai ter uma parte que são os serviços dos profissionais. Depois a gente vai ter o quê? Um serviço preliminar, placa de obra, canteiro de obras, barracão, né, locação. Então, quase que são itens, né, que a gente tem lá, serviços que a gente tem descritos no nosso memorial descritivo. Então, escavações, aterros, depois a gente vai para a parte de fundação e estruturas. Então, o que que vem ser a partir de fundação, depois a parte de superestrutura de concreto, pilares, vigas. Então, eles vão descrevendo todos os itens aqui no memorial descritivo. E aqui é onde, por exemplo, se a gente for pegar lá mais na parte de acabamento, onde a gente tem detalhes maiores, por exemplo, soleiras e peitoris, como que vão ser? Eles vão ser assentados como? Nivelados por onde? Sempre o caimento de água, né? A gente traz esses detalhes. A gente normalmente no memorial descritivo tem a opção de ter as normas que foram utilizadas. A parte de piso, por exemplo, ó, não será executado o revestimento de piso nas calçadas com 1,5 m. Então, a gente já tem um dado importante, a gente tem a largura da calçada em volta do edifício. Vai ter um laço de brita, ficou até errado aqui, de 25 mm com espessura, para depois fazer o contrapiso, para evitar
o uso, por exemplo, a subida de umidade, então vai usar uma malha de tanto, de 5 milímetros, né? O piso cerâmico vai ser um piso que a gente vai colocar nas calçadas, antiderrapante, normalmente essa cerâmica vai ser o quê? 40 por 40, PI5, vai ser utilizado uma argamassa C1 para assentar, as juntas de dilatações vão ser de 4 milímetros. Então a gente vai começar a ver detalhes. Rodapé, não, rodapé vai ser embutido, não vai? Qual altura? De 6 a 7 centímetros. Então a gente vai verificando detalhes às vezes no projeto não está tão especificado e o memorial descritivo traz isso. Então, quando a gente cobra o memorial descritivo, principalmente quando a gente está ensinando ali no papel de professor, a gente quer isso, quer detalhes, uma riqueza de detalhes que possa ajudar lá na hora de fazer orçamento. Então, você que está aí, às vezes, apanhando fazer orçamento, quando você tiver o papel de fazer o memorial descritivo, faça algo bem feito. Hoje a gente vê vários copy e colas que a gente não consegue ter ajuda, simplesmente cumprir uma tabela ali de ter um documento a mais, né? E normalmente esses documentos são fornecidos na área de projeto, então seria o arquiteto ou o projetista ali que estaria alimentando o memorial descritivo. Então, o memorial descritivo, ó, vai subindo, né, com todos os itens que normalmente a gente tem no orçamento e com grandes detalhes. E esses detalhes é o que salva a nossa vida na hora de fazer o orçamento, para que a gente não fuja. Uma coisa é colocar um piso porcelanato 40 por 40, padrão, né? 40 e poucos, 30 e poucos reais o metro quadrado. Não, um é um outro diferente, que tem uma especificação, que tem uma exigência de uma marca, que tem um tamanho específico e que tem um preço lá de 90, 100 reais o metro quadrado. É muito diferente, né? Às vezes pode ser o dobro, o triplo do preço, que simplesmente muda por conta de cor, por conta de marca, e isso precisa ser muito bem trabalhado dentro do orçamento, porque senão a gente começa já com os furos. Outra coisa que eu preciso que vocês, né, igual eu já pedi para vocês, abram uma planilha. Esse aqui é só um comecinho, né, que eu estou dando aqui como padrão para vocês, que é um padrãozinho que quase todos os orçamentos têm, né, uma cara que o orçamento tem. Então, eu já deixei aqui um pré-montado para facilitar um pouquinho o nosso andamento. Normalmente, eu deixo um espaço para colocar o logo da empresa, né, tenho aqui uma descrição de que tipo de obra, coloco aqui já o prazo de execução, né, quanto tempo que eu vou gastar para depois fazer meu cronograma, coloco qual a data que eu estou fazendo esse projeto para mim ter essa informação. Que tipo de planilha, né? A gente vai ver depois mais para frente, desonerado, onerado, como isso afeta, né? Aí a gente vai ver principalmente lá no BDI, como isso afeta diretamente essa preposição. Vou até abaixar a câmera aqui para facilitar um pouquinho. Qual a área construída? Às vezes, qual que é a área total, qual que é a área do terreno? Isso é um cabeçalho padrão. Você pode alterar isso da melhor maneira ou da forma que você achar mais relevante colocar informações para esse cabeçalho. A gente põe lá a lista de planilha orçamentária e normalmente a gente vai ter uma lista separada por itens. Então a gente vai começar a numerar 1.1, 1.2, 1.3, por aí vai, né? Vamos falar aqui que a gente vai ter aí 7, 8 itens. Depois a gente vai ter o 2.0, e aqui dentro de 2.0 a gente tem um 2.1, e às vezes tem um 2.1.1. A gente vai ter dentro desse, então, aí daqui a gente vai ter 2.1.2, 2.1.3, e aí depois a gente volta para o 2.2, aí dentro do 2.2 a gente tem o 2.2.1, depois a gente tem o 2.2.2, e a gente tem o 3.0. São simplesmente uma ordem, né, cronológica ali de itens que a gente vai ter. A fonte, normalmente, se a gente trabalha com obras públicas, a gente vai trabalhar com planilhas padrões, o Infra, Sinap, Cefa, MOP no Rio de Janeiro, é, CEINFRA de Minas Gerais, CEINFRA de São Paulo, PINE. Então, tem uma infinidade de planilhas aí que a gente tem no mercado, né? Cada estado tem as suas ou algumas planilhas. E aí, normalmente, a gente informa aqui, né? De qual obra, de qual órgão que a gente está pegando. Ou, se em alguns casos, a gente está fazendo uma cotação, ou a gente tem uma composição própria do órgão que a gente pode estar adotando ali nesse caso. Então, essas normalmente são informações que a gente coloca no corpo do nosso orçamento. O código normalmente são códigos vinculados a cada um
desses itens, né, que podem variar, cada um tem um formato diferente de código. E aqui a gente já tem a descrição do serviço, que então vai vir aqui, alvenaria, tijolo cerâmico, de 14 por 19 por 19, de tantas vezes, engenheiro civil pleno, cotação, porta, chumbo, para tal coisa. São itens que normalmente a gente não tem disponível nessas planilhas e a gente tem que criar próprio. Então, aqui só uma descrição de serviço, a gente vai vir preenchendo isso também. A unidade, né? Se é hora, se é metro quadrado, se é metro cúbico, se é metro linear, se é quilo. Então, cada um deles. A quantidade, normalmente, a gente vai entrar na parte lá de levantamentos que a gente precisa fazer. O preço unitário, né? O custo de cada metro, de cada hora, de cada metro cúbico, de cada quilo, né? A gente vai ver também um pouquinho disso dentro das composições de serviço. O subtotal, que normalmente é quantidade vezes preço unitário, básico, uma contazinha básica, e o total, que normalmente eu utilizo, que são o quê? Os somatórios dos itens referentes, por exemplo, ao item 1.0. Aí eu tenho um subtotal lá do item 1.0. Na verdade, que até ficou errado, né? A gente poderia, esse primeiro aqui, como é o item 0, o item 1.0, seria o quê? Serviços preliminares. E aqui dentro do serviço preliminar, a gente teria lá ação e obra, limpeza do terreno, ligações provisórias. E esse item 1.0, depois do 2.0, administração da obra, por exemplo. Aí aqui no 3.0 seria fundação e estruturas. Então a gente vai ver até como ter uma base mais fácil para puxar isso, né? Então esses são itens que aí quando eu tiver o somatório, né, de cada um dos serviços aqui, eu vou ter o quê? Um total, que vai ser a soma desses itens que estão ligados aqui a esse serviço. Então, se eu fosse preenchendo aqui, a gente ia puxando, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas, basicamente, essa é uma aparência, né? Uma aparência boa aí de um orçamento que vocês vão ver que é bastante padrãozinho, né? A gente não foge muito desses itens. Mas para facilitar, né, e até ter uma facilidade maior para vocês, né, principalmente quem não tem experiência nenhuma com relação a isso, a gente precisa seguir algumas etapas. Uma das etapas para ajudar a criação dessas planilhas, que eu sempre dou como dica, é tenha um grande orçamento que seja a sua galinha dos ovos de ouro. Como assim, professor? Como ter um orçamento padrão? Tem aquele orçamento muito bom que colocou quase todos os profissionais na área da construção, que colocou as ligações provisórias, que colocou que paga telefone, que paga alimentação, que paga IPI, que paga paisagismo, que paga aqueles itens que normalmente não tem em nenhum orçamento e que nesse tem, você salva esse orçamento porque ele sempre vai ser aquela sua base para você depois passar o olho e falar assim, nossa, esqueci de colocar o engenheiro eletricista. Nossa, esqueci de colocar café da manhã e almoço na minha planilha porque são itens que você vai pagar. Então, se você quer algo bem, mais próximo possível da realidade, você tem que conferir esses itens. Então, você tenha lá um orçamento que seja a sua galinha dos ovos de ouro, que vai servir para você fazer todos os seus orçamentos. Ou, um segundo momento, se você não tem esse, eu recomendo você buscar, sempre for fazer, por exemplo, vou construir uma casa. Procure orçamentos que sejam de casa para te ajudar a lembrar. Ah, vou fazer um auditório. Vou procurar orçamentos padrões de auditório que possam me ajudar a lembrar de itens que normalmente tem. Vou fazer uma UTI pediátrica. Vou procurar orçamentos de UTIs pediátricas, porque lá vão ter itens detalhados que às vezes eu vou esquecer na hora de listar. E esse esquecimento é o que diferencia você de ter um orçamento mais perfeito possível. A gente sabe que perfeito dentro do orçamento é praticamente impossível, ainda mais no país que a gente está, que muda e oscila de preço constantemente, mas a gente vai sempre tentar chegar o mais próximo possível da perfeição. Então é bom a gente ter esses orçamentos padrões. Então eu vou trazer para vocês aqui dois orçamentos que a gente vai servir como base para quê? Para a gente começar a listar quais são os serviços. Você lembra lá o item 1.0? Então, por exemplo, serviço preliminar. O que eu vou fazer? Eu vou começar a estruturar aqui, vou até separar, dividir a tela para facilitar.
o copia e cola, porque realmente é um copia e cola, para a gente começar a montar a nossa composição do nosso orçamento. Então, seria lá, serviço preliminar, né, 1.0. Depois eu tenho aqui, sugestão dele, serviços gerais de obra para servidor 2.0. Depois o 3.0, administração da obra. Depois o meu 4.0, fundação. Então, eu vou colocar aqui, depois eu vou, se for preciso, eu aumento o número de linhas, vou aumentando toda a minha estrutura aqui. Depois, estruturas, inclusive baldrame, casa de bomba, central de gás e tudo. Depois eu tenho o quê? As alvenarias. Então, eu vou estruturando aqui uma sequência que vai me ajudar, inclusive, a lembrar dos itens que eu preciso colocar no meu orçamento, que eu vou começar a quantificar. E aqui, por exemplo, nesse caso aqui já começa até a ter uns subtópicos, né? Por exemplo, eu vou ter esquadrias, depois eu tenho esquadrias de madeira, depois eu tenho esquadrias de ferro, né? Então, ele tem subtópicos aqui dentro que vão me ajudar. Depois eu tenho a parte de vidros, e por aí eu vou começar a estruturar um escopo de como vai ficar desenhado o meu orçamento. Então, esses projetos padrões, ou um projeto modelo de acordo com a obra que você vai fazer, ele serve para você começar a ter esta estruturação. Essa estruturação é muito importante, até mesmo para você levantar depois os itens do seu orçamento. Então, né, conseguiu projeto, conseguiu, às vezes, ir no local, tirar fotos, verificar como que é o projeto, ter acesso ao memorial descritivo, ótimo, não conseguiu? Vamos resolver de outra forma, você não pode perder o serviço. Outra dica que eu dou é o quê? Ter uma boa conversa com o dono da obra, o que que ele pretende fazer. Porque às vezes esse dono da obra, ele quer itens que não estão descritos, ele quer colocar algo a mais. E aí é a hora de você ter lá seu papelzinho, sua caneta, para você estar anotando o que que esse dono da obra quer, né? Que ele foge um pouco da realidade, foge do que está descrito às vezes no primeiro projeto. Porque às vezes o arquiteto entregou um projeto, só que ele quer uma fachada diferente, ele quer um material diferente lá, e quem vai pagar é ele, ele vai colocar aquilo que ele quer. Então, é aonde que aí você vai ter que estar lá com o seu orçamento para incluir esse item não faltar. E quando ele conversa com você, ele vai falando um monte de informações. E essas informações precisam estar lá. Porque senão depois ele vai falar, assim, mas eu te avisei, eu queria tal item, e você não colocou, e isso, né, me deu um prejuízo de tanto, como que a gente vai fazer? Porque ele não vai querer assumir o prejuízo. E aí é onde você começa a perder seu dinheiro. Então, a gente vai inserir depois categorias, baseados, às vezes, em um orçamento padrão, baseado em um projeto que você já tenha como informação, né, ali. E isso é muito bom para você ter esse clareamento, né? Começar a enxergar um orçamento já, como que ele vai funcionar, como que eu vou dividir, né? As esquadrias, as alvenarias, a parte estrutural, todos eles. Feitos isso, né? A gente vai, às vezes, começar aí no memorial descritivo ou até mesmo nesses orçamentos padrões para a gente começar a listar itens importantes. Então, vamos começar aqui, por exemplo, com esse como base. Vou começar a passar aqui, ó. Limpeza de terreno. Eu vou ter que fazer a limpeza? É uma reforma? Como que é? Ah, vou ter que fazer uma limpeza. Então, eu já vou colocar aqui dentro dos meus serviços preliminares limpeza de terreno. Posso, inclusive, já até copiar aqui com unidade. Por quê? Ao copiar com unidade, eu já estou matando uma etapa que eu vou ter que fazer. Vai ter barracão de obra na minha obra? Vai ter barracão de obra na minha obra. Preciso colocar barracão de obra. Vai ter tapume? Vai. Eu tenho que retirar alambrado nesse caso? Não. Então, pulo retirar alambrado. Vou ter ligação provisória de água e energia? Vou ter ligação provisória de água e energia. E aí a gente já vai começando a providenciar o quê? A montar um escopo do nosso orçamento. Ah, professor, mas você nem abriu o projeto ainda, a gente nem olhou o projeto, e você já está colocando esses itens? Estou, porque esses itens vão se repetir. A maioria das vezes, a maioria dos projetos, a gente tem que fazer isso. Eu vou ter que colocar obra? Eu vou. Vou ter que colocar uma placa de obra? Eu vou. Vai ter que ter RT de execução, RT de engenheiro eletricista? Vai. Vai ter plotagem dos projetos? Vai. Então, todos esses itens aqui vão ter em praticamente todas as obras. Então, para que eu vou ficar ali quebrando a cabeça? Eu estou pulando etapa, estou acelerando meu processo. Então, a gente vai começar a montar. Então, vamos pular um pouquinho aqui e vamos lá para o serviço de obra. Eu vou ter uma limpeza permanente da minha obra? Vou. Eu vou ter um café da manhã? Vou. Vou pagar a refeição? Vou. Eu vou ter que dar vale de transporte para o meu funcionário? Vou também. Vai ter consumo de água, de energia, consumo de telefone? Eu vou ter que retirar corpo de prova? Eu tenho que pagar IPI para o meu funcionário? Vou. Eu vou ter um habite? Não, um habite eu não vou ter nessa obra. Não, vou ter sim. Lembre-se, pesquise lá o que é o habite.
E aí a gente vai colocar. Nossa, que deu muito item, né? Vamos inserir umas linhas aqui para facilitar. Então, basicamente, gente, no começo aqui, é começar a verificar quais são os itens que a gente vai ter. Você está vendo que a gente já está começando a ter uma cara de orçamento? A gente já está o quê? Começando a listar todos os serviços que a gente tem. E essa parte de listagem do serviço é algo que vai sempre ajudar vocês a terem uma mente mais aberta e começar a enxergar quais os itens que você vai ter que levantar. Porque o próximo passo que a gente vai ter é o quê? Fizemos a listagem dos serviços. Já comecei a colocar minha unidade. Posso utilizar a GoInfra? Posso utilizar a Sinap? Ok, para pegar meu preço. Então, daqui a pouco a gente vai começar a pesquisar códigos e fontes. A gente vai lá nas planilhas da Sinap, da GoInfra. Ah, professor, mas eu faço obra privada. Lá na mentoria eu vou ensinar para vocês como utilizar essas planilhas como base e como vocês podem, ao mesmo tempo, atualizá-las para preços reais de mercado que você tem, para ou que tenha um preço mais barato ou que tenha necessidade de aumentar esse preço para que você não tenha prejuízo e você tenha lucro ao final da sua obra, né? Outra coisa, então, o próximo passo, começar os quantitativos. Ah, quantitativo. Como é que eu levanto quantitativo? Abrir projeto, abrir meu memorial descritivo, ou ter noções básicas que o cliente vai me dar. Qual que é o tamanho do meu terreno? Não, um terreno de 350 metros quadrados. Então, já tem uma coisa. Qual o tamanho do meu barracão de obra? Não, vai ser um barracãozinho de 30 metros quadrados. Quanto metros de tapume que eu vou fazer? Não, é uma obra que vai ter 20 de frente, mais 20 lateral, um tapume de 2 metros. Então, se eu for colocar 20 com mais 20 de fundo, mais 20 da outra lateral, vou ter lá 80. 80 vezes 2 metros, 160 metros, por exemplo, de tapume que eu vou ter que usar. Ligação provisória de água, energia e esgoto, uma de cada. Locação, qual que é o tamanho mesmo da minha obra? Não, vai ser 250 metros quadrados. Estou chutando valores aqui, eu não estou usando um projeto como base. Mas a gente abriria um projeto e sairia pegando essas informações. Qual que é o tamanho da minha placa de obra? Existe uma legislação dentro da sua cidade que exige um padrão mínimo, né? Ou você vai prestar serviço para um órgão que tem um padrão de placa de obra que ele exige. Então, você vai colocar esse padrão que esse órgão ou esse município exige de você. Senão, você vai usar um que você possa vender esse serviço. Coloca lá a fotinha renderizada de como vai ficar a obra. Coloca do lado as RTs, quem são os responsáveis técnicos, né? Mas coloca essa placa de obra. Isso dentro da legislação, é obrigatório. RTs de execução. Tem uma RT de execução, tem uma RT de engenharia de sistema. Ali 60 plotagens, em média, de projetos. Então, a gente vai começar a listar essa quantidade baseada em projeto, baseado em legislação, baseado no memorial descritivo, que pode trazer alguns quadros, resumos, e isso pode facilitar muito nossa vida. E depois a gente vai começar a pensar no quê? Nesse preço unitário. Esse preço unitário a gente vai usar como base as planilhas ou a sua experiência de obra, caso a sua empresa tenha composições próprias de serviço. Caso não tenha essas composições próprias, o que que eu recomendo? Pegar essas cotações, né? E aí é onde eu vou ensinar para vocês lá no na mentoria, né, como fazer essas composições. Porque as composições são como essas, ó, placa plotada de obra, padrão GoInfra. Tem aqui o código, né, o, de qual fonte que é, e aqui uma composição que a gente pegou lá da GoInfra. Como que funciona essa composição? Ah, eu preciso do ajudante, de um carpinteiro, eu preciso de vigota e tal. Isso são as descrições dos itens que estão dentro desse serviço placa de obra. Como que eu vou produzir essa placa de obra? Precisando disso aqui para mim montar ela. Então, a placa de obra vai vir dessa forma. E aí que eu tenho preço, às vezes, de mão de obra e de material, e um preço total. Muitas das vezes, o que acontece? Aquele orçamento que a gente está fazendo aqui, ele pode não ter só preço unitário. Ele pode ser dividido em preço da mão de obra e preço dos materiais. E aí depois eu tenho o subtotal. Pode ser dividido assim, ou posso simplesmente ter um preço único, né? Um preço único unitário. Então, aí a gente começa a colocar. Então, por exemplo, se eu fosse preencher aqui a placa de obra, né, com base na outra, eu tenho 202 de mão de obra e 195,50 de material.
Então, vamos lá. Placa de obra. Placa de obra que eu coloquei o quê? 3,8. Mão de obra, 202. Preço do material, 195,50. Vou pegar aqui a minha formulazinha básica que eu tinha colocado. Ah, não, mas eu coloquei aqui se a gente for pegar só esse outro. Então tá, vamos corrigir aqui. Então vai ser a quantidade que vai multiplicar a mão de obra mais a parte de materiais. E aí aqui eu vou ter um preço. Posso ir lá e formatar de forma que ele seja já um valor, né, monetário, todos eles. E aí eu vou começar a fazer outros itens e esse item aqui vai ser o somatório desses subtópicos que eu tenho aqui dentro de serviços preliminares. E aí, quanto eu for fazendo, ele já vai computando o meu valor. Isso é uma formação básica na parte de como que vai aparecer o nosso orçamento, né? A gente poderia completar aqui com vários itens e gastar a aula inteira falando sobre isso. Mas além dessa parte preliminar, né, de fazer o orçamento, normalmente a gente entrega, além desse orçamento, alguns outros itens. Alguns itens como somatório de serviços resumidos, ou seja, ali uma análise mais resumida de quanto deu o serviço preliminar, de quanto deu o transporte, quanto deu fundação e sondagem, quanto deu estrutura, cada um desses itens de preço sem BDI e o preço com BDI. O que é esse preço com BDI e sem BDI? Lá na orçamentação que a gente tem da nossa obra, normalmente a gente vai ter um somatório. Esse somatório total, ele vai te dar um valor, né? Sem e com o BDI. O BDI, ele varia normalmente aí de 18 a 25% em obras públicas. Mas a gente vai ter obras aí que pode chegar a BDI infinito, né? Basta que você coloque um lucro muito alto e o cliente queira pagar esse lucro para você, que a gente sabe que não vai acontecer, né? A gente vai normalmente trabalhar aí com BDIs até de 30%, mas o normal mesmo é 22, 25%, é aquele padrão básico ali onde você vai pagar imposto, pagar várias taxas, que a gente já vai falar de BDI, e depois chegar no seu orçamento final. Total do orçamento, então, vai ser esse valor total mais o BDI. Esse somatório é um somatório resumo, que vai te dar, inclusive, uma ideia de porcentagem. Então, aqui a gente começa a analisar quais são os itens mais relevantes, por exemplo, nessa obra. A gente tem um alto custo, 20% é só de estrutura. A gente tem 15% de estruturas metálicas, né? 13% na parte de administração da obra. Então, são itens mais relevantes que eu tenho que tomar mais cuidado, principalmente na hora de fazer o orçamento. Desses orçamentos, desses somatórios, eu começo e posso fazer o meu cronograma de obra, então dividir por meses, quais são os itens que vão estar um dependendo do outro para começar, e a gente começar a fazer até um fluxo de caixa, por exemplo, de desembolso, quanto que a pessoa vai precisar desembolsar todo mês ali com gastos de material, de mão de obra, e isso é importante para o cliente, para ele saber quanto que ele vai gastar. Então, você entregar um cronograma de obra, que a maioria das vezes as pessoas não entregam, é extremamente bom e importante para o nosso cliente, para ele conseguir enxergar. Um outro passo, né, que a gente já começou a falar um pouquinho, é o famoso BDI. É essa composição detalhada do BDI. Normalmente ele tem uma parte de imposto, uma parte de administração central. O que é essa administração central? Normalmente a empresa tem uma construtora, né? Tem ali um escritório central que atua com compradores, com pessoal contábil, com parte de RH, que administra várias obras. Quem que paga essa conta? Não, um pouquinho de cada obra você tira para pagar a administração central. Então a gente tem que pegar essa conta. Tem a parte ali de despesas financeiras, né? Que a gente vai ter, tem a parte de seguros, garantias, riscos, o lucro, né, que você quer dar. Quando você trabalha com obra pública, normalmente a gente tem ali padrões, né, que eles adotam de acordo com o acordão do TCU, que é um acordão que foi feito em 2011, 2013 ali, a gente tem, né, a parte do acordão onde foi definidas algumas alíquotas, algumas taxas bases ali para a gente adotar. Um detalhe aqui que é importante a gente colocar o quê? Sabe quando eu vou ter lá planilhas desoneradas e oneradas? O que altera isso? Essa alteração veio desde 2007, se eu não me engano, onde cada empresa ficou responsável por definir se ela vai utilizar preços onerados ou desonerados. Normalmente é a própria contabilidade da empresa que define isso. O que ela vai colocar ali como prioridade na sua área contábil. E como que isso afeta e como que a gente muda isso com relação ao BDI? Quando a gente for utilizar planilhas oneradas, né, a gente já vai estar com onerado, a gente não vai incluir o CPRB. Então, o CPRB vai ser 0%.
Quando eu utilizo planilhas desoneradas, eu tenho que colocar um CPRB de 4,5%, que seria uma lei federal de 13161 de 2015, que definiu essa taxa de CPRB, que é contribuição, né, previdenciária sobre a receita bruta da empresa. Então, essa parte aí ficou definido, né, isso é uma lei, onde se você está utilizando uma planilha onerada, você não precisa pôr CPRB, porque essa parte de imposto já está lá incluso nos custos dos serviços. Quando você está usando uma desonerada, você tem que acrescentar esses 4,5% no final. Mas quem define isso é a contabilidade da sua empresa. Então, muito cuidado na hora de fazer essa parte de composição do BDI, porque principalmente nesse item aqui, ó, o lucro, né, a gente vai trabalhar aí com uma margem, né, o acordão trabalha aí de 6, 7, 8, quase 9% de lucro. Mas nem sempre a gente consegue colocar isso para ter um BDI aceitável, onde as empresas possam aceitar a nossa proposta. Então, a gente tem que ver aí quanto que a gente está realmente tirando de lucro. O lucro não está na planilha. A planilha é para a gente mostrar o preço real de mão de obra e material. O nosso lucro está dentro do BDI. E aí onde que a maioria das empresas erra nesse ponto. E aí é onde que ela tem prejuízo. Porque além dela, às vezes, não contabilizar direito o BDI, ela ainda dá desconto na planilha orçamentária. Como que ela vai tirar algo que o mercado está tabelando o preço, né? E aí onde que as empresas oferecem produtos de baixa qualidade, recalculam taxas de aço, recalculam estruturas para reduzir questão de quantidade de material para poder ganhar alguma coisa. E aí é onde que pode morar o perigo de fazer estruturas mais frágeis, estruturas que possam causar problemas ou utilizar materiais inadequados nas nossas obras. Então, o lucro é para ser feito aqui dentro do BDI e não lá na planilha orçamentária. Uma outra dica final, né, além lá das composições, que a gente já trouxe um pouco, é quando você for fazer o levantamento, eu recomendo que, ao mesmo tempo que você já está fazendo lá o levantamento, já colocar um memorial de cálculo, explicando aqui para você mesmo o que que você adotou. Porque várias vezes a gente vai colocar margens, né? Quanto que eu vou colocar lá de margens de peças que vão ser cortadas e vão ser desperdiçadas na cerâmica? Qual que é a minha margem de perda, por exemplo, de corte de aço? Então, eu coloco 10, 5, 15%. O que que eu coloquei? Normalmente a gente não lembra dessas taxas. Então, aqui é uma dica, né? Sempre que você for montando, já vai colocando ali um memorialzinho de cálculo com o item e com quais margens você está adotando para aquela obra e por que você está adotando aquela quantidade. Isso é uma dica que eu sempre tento usar e isso me ajuda muito. E no final de tudo, recomendação final é conferir as fórmulas aqui do nosso bom e velho Excel, né? Para você não dar fiasco e errar alguma fórmula de bobeira, né? Tá puxando o lugar errado, tá fazendo somatório errado, esqueci de somar algum item, porque isso muitas das vezes acontece. Então, pessoal, esse é uma etapazinha prática, né, que eu tentei mostrar para vocês aqui, de cada uma dos momentos que a gente tem ali dentro de construção de um orçamento, né? Vocês viram, muita coisa, é mecânica, a gente consegue puxar e copiar, puxar e copiar, puxar e copiar ali, copia e cola, né? Ctrl C, Ctrl V, muito rápido, para a gente ter uma estrutura de um orçamento rápido, básica, que a gente consiga fazer o nosso orçamento dentro de um prazo curto, mas pecando muito pela qualidade, pecando muito por ter vários itens que vão ter um preço mais próximo da realidade para que o nosso cliente depois não venha reclamar de você e não venha te cobrar porque que ele está tendo prejuízo ou porque você não está tendo lucro na sua empresa. Então, pessoal, esse foi a nossa, finalizando aqui, a nossa terceira aula do aquecimento mentoria orçamento de milhões. No domingo, às 19 horas, a gente vai ter um aulão de dúvidas, a gente vai falar um pouco mais sobre orçamento, a gente vai falar sobre como vai funcionar a nossa mentoria um pouco mais, já vou revelar preço, vou revelar todos os detalhes de como vai funcionar tudo isso, e as condições especiais, principalmente para quem está aqui na mentoria, quem fez as inscrições foram até hoje às 18 horas, então se você fez inscrições, com certeza você está com um benefício muito bom para segunda-feira, e espero você na mentoria todos os domingos ao vivo, e aproveite um pouquinho do nosso curso, aproveite um pouquinho das nossas aulas, para que você possa aproveitar e trazer um pouco de conhecimento, né? Estou oferecendo algo gratuito, se você quiser aproveitar e sugar um pouquinho desse conhecimento, te agradeço pela oportunidade, mas se não, um grande abraço, boa sorte aí no mercado de trabalho e precisando, estou aqui à disposição tanto no Instagram quanto no YouTube para ajudar vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.